Olá, meus amigos e minhas amigas. Uma série de ataques atingiram diversas regiões da Ucrânia hoje, quarta-feira. Entre os que têm sido mais comentados na imprensa internacional foi um ataque com drones e mísseis na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, que acabou resultando na morte de 7 pessoas, incluindo 4 membros de uma mesma família. Lviv, que como vocês sabem fica ali próximo à fronteira com a Polônia, que é um país membro da OTAN, foi atingida de madrugada, pegando muitos moradores de surpresa. O prefeito da cidade, Andriy Sadovi, informou que um homem chamado Yaroslav Basilovic perdeu a esposa e suas 3 filhas de 7, 18 e 21 anos quando sua casa foi atingida. O prefeito Sadovi expressou sua indignação nas redes sociais, destacando o impacto devastador desses ataques na população civil. Veja o que ele falou. No centro da Europa, a Rússia está eliminando ucranianos ao destruir famílias inteiras. Os russos estão matando nossos filhos, nosso futuro. Imagens do local mostraram trabalhadores de emergência retirando corpos de um prédio residencial danificado, enquanto uma mulher desesperada buscava informações sobre sua filha e netas. Outro vídeo publicado pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostrou o corpo de uma menina sendo resgatada dos escombros. Além das mortes, 53 pessoas ficaram feridas, incluindo 7 crianças. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam que estejam atacando civis intencionalmente, afirmando que seus alvos são militares e infraestruturas críticas de energia e transporte, considerados alvos legítimos. No entanto, sabemos que milhares de civis ucranianos já perderam a vida desde o início da guerra, que já dura há mais de 30 meses. Como disse no início do vídeo, os ataques de hoje não se limitaram apenas a Lviv. Outras regiões da Ucrânia também foram alvo, com instalações de energia e outras infraestruturas críticas sendo atingidas em 9 regiões. Em Lviv, os bombardeios também danificaram prédios históricos no coração da cidade, localizada em uma área considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. O prefeito Sadovi afirmou em rede nacional que mais de 156 estruturas, incluindo escolas, casas e clínicas, foram danificadas, incluindo pelo menos 7 monumentos arquitetônicos. Só para dar uma dimensão da situação da Ucrânia nesse momento, esses ataques em Lviv aconteceram um dia após o que foi considerado o ataque mais mortal desse ano, quando a Rússia atingiu um instituto militar na cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, com 2 mísseis balísticos, matando 50 pessoas e ferindo centenas. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque em Poltava foi um ataque de precisão contra um centro das Forças Armadas Ucranianas, onde instrutores estrangeiros treinavam especialistas em comunicações, guerra eletrônica e operadores de drones. No caso de Lviv, o Ministério russo disse ter usado mísseis hipersônicos Kinzhal e drones para atacar empresas de defesa que, segundo os russos, produziam e reparavam componentes eletrônicos para aeronaves e armas de mísseis das Forças Armadas Ucranianas. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 2 mísseis Kinzhal KH-47M2 durante o ataque noturno, além de outros 13 mísseis. Segundo o comunicado, as defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 7 desses mísseis e 22 de 29 drones lançados em todo o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir mais sistemas de defesa aérea e a permissão para usar armas ocidentais de longo alcance para atacar em profundidade o território russo, argumentando que isso ajudaria a deter os ataques da Rússia. Já Moscou deixou bem claro hoje que responderia de forma extremamente dolorosa a qualquer ataque de longo alcance em seu território por parte da Ucrânia. Além de Lviv, a cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, também foi atacada hoje, e de acordo com o governador regional de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, resultou em 5 feridos, incluindo uma criança de 10 anos, além de vários prédios danificados. Nos últimos 10 dias, a Rússia intensificou os ataques com centenas de mísseis e drones, uma resposta que alguns blogueiros militares russos afirmam ser uma retaliação à recente incursão das forças ucranianas em território russo. Enquanto isso, a Polônia, preocupada com a proximidade dos ataques à sua fronteira, mobilizou aeronaves pela 3ª vez em 8 dias para garantir a segurança de seu espaço aéreo. Lviv está a apenas 70 quilômetros da fronteira polonesa e fica claro que há um risco crescente de que o conflito possa se expandir para países vizinhos. Meus amigos, alegando a intensificação das ameaças à segurança do país com a participação do Ocidente, a Rússia está anunciando mudanças em sua doutrina nuclear. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, afirmou que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais são os responsáveis por aumentar as tensões ao apoiar a Ucrânia e desconsiderar as preocupações de segurança da Rússia.
Ele disse que o Ocidente rejeitou o diálogo com Moscou, preferindo uma linha de ataque contra os interesses de segurança russos, além de alimentar a guerra quente na Ucrânia. Peskov afirmou que os Estados Unidos estão no centro das provocações que aumentam as tensões, e é por isso que a Rússia sente a necessidade de revisar sua doutrina nuclear. Atualmente, a doutrina nuclear da Rússia, estabelecida em um decreto de 2020, permite o uso de armas nucleares em caso de um ataque nuclear contra a Rússia ou de um ataque convencional que ameaça a existência do Estado russo. Com a revisão dessa doutrina, a Rússia indica que está disposta a ajustar suas regras sobre o uso dessas armas. Essa revisão ocorre em um momento em que a guerra na Ucrânia desencadeou a maior confrontação entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962. Kiev tem solicitado repetidamente mais armas ocidentais e permissão para usar essas armas de longo alcance para atacar profundamente o território russo. E em relação a isso, como comentamos no vídeo de ontem, os Estados Unidos estão próximos de um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, conhecidos na intimidade como JASM, acrônimo em inglês para Joint Air Surface Standoff Missiles, que poderiam atingir alvos no interior da Rússia. Embora essa decisão ainda dependa de questões técnicas, como vimos nos mapas do vídeo de ontem, a possível inclusão desses mísseis poderia alterar bastante o cenário estratégico da guerra. A Rússia deixou claro que qualquer ataque em seu território com armas de longo alcance receberá uma resposta imediata e extremamente dolorosa. Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, alertou que os políticos ocidentais estão perdendo o senso de realidade ao subestimar os riscos de uma escalada perigosa do conflito, mesmo considerando seus próprios interesses. Ela destacou que, em caso de passos agressivos por parte do regime de Kiev, a resposta da Rússia será imediata. Gente, enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma grande reformulação no governo, dizendo que o país precisa de nova energia. Nada menos do que 6 ministros, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, apresentaram suas renúncias e o parlamento aceitou a saída de 4 deles. Entre os que renunciaram estão um vice-primeiro-ministro responsável pela integração europeia, o ministro das Indústrias Estratégicas, que supervisiona a produção de armas na Ucrânia, e outros 2 ministros. Zelensky justificou essas mudanças afirmando que são necessárias para fortalecer o Estado em diferentes direções. Durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês Simon Harris, Zelensky destacou a importância de trazer nova energia para o governo nesse momento delicado do conflito. A renúncia de Kuleba, um dos rostos mais conhecidos da Ucrânia no exterior, deve ser considerada pelo parlamento na quinta-feira. Kuleba, de 43 anos, desempenhou um papel bem importante ao se encontrar com líderes mundiais e buscar apoio militar e político, principalmente pelo seu inglês fluente. Analistas apontam que essa reformulação do governo já vinha sendo planejada há algum tempo, mas foi adiada porque Zelensky estava focado em garantir ajuda militar e financeira de parceiros ocidentais. Volodymyr Fezenko, analista político baseado em Kiev, disse que essa é uma reestruturação planejada do governo. Segundo ele, Zelensky acredita que novos ministros trazem novas energias e abordagens e ele espera exatamente esse tipo de efeito com as mudanças. Apesar das mudanças, não se espera uma grande alteração na política externa da Ucrânia após a saída de Kuleba. O presidente Zelensky deve indicar seu candidato para um novo ministro das Relações Exteriores ainda essa semana, com o primeiro vice-ministro Andriy Sybiha sendo apontado como um dos favoritos para assumir o cargo. O Kremlin já se pronunciou, dizendo que as mudanças no governo ucraniano não afetarão de forma alguma o processo de negociação de paz, embora essas conversas pareçam uma perspectiva distante, dada que as partes em conflito continuam com objetivos muito distintos. Nos próximos meses, Zelensky vai enfrentar desafios para tentar obter mais apoio do Ocidente e tentar retomar a iniciativa na guerra contra a Rússia. Alguns analistas sugerem que o conjunto de talentos à disposição de Zelensky é limitado e esperam que alguns dos ministros que estão deixando seus cargos sejam reaproveitados em novas funções. Oleksandr Kamyshin, o ministro das Indústrias Estratégicas, responsável pelo aumento da produção de armas domésticas na Ucrânia, disse que continuará no setor de defesa em uma nova função. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.